Esta semana, milhões de brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos de mais de 5.000 municípios pelo país. Uma campanha difícil por causa da pandemia e exatamente para evitar a transmissão da Covid-19, está sendo montada uma votação cercada de cuidados. Ao longo desta semana, em toda a programação da CNN, a gente detalha o que é importante para o próximo domingo, dia 15 de novembro. Mas agora, para conversar com a gente sobre este momento, nós convidamos o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro, boa noite, é um prazer falar com o senhor aqui no nosso Prime Time. Ministro, eu começo falando exatamente desse ponto. A campanha eleitoral foi bastante prejudicada por causa da pandemia. Quer dizer, então, teve dificuldade de fazer corpo a corpo, tinha todo um cuidado para evitar aglomerações. Eu pergunto para o senhor, qual deve ser o impacto na votação do próximo domingo de uma eleição em que praticamente não houve campanha? Boa noite, Márcio. Um prazer estar aqui no seu programa. Boa sorte, parabéns aí na nova atuação. Veja, todos os setores da vida, Márcio, foram impactados. Os tribunais estão julgando por videoconferência, os jornalistas estão fazendo entrevistas de máscara e a política também foi afetada, em alguma medida, porque, como você bem observou, nós precisamos evitar as aglomerações, as pessoas têm que andar de máscara, comícios são, como regra geral, indesejáveis, a menos que você possa manter o distanciamento social, de modo que foi uma campanha em que as redes sociais e a televisão passaram a ter uma importância maior. Eu preciso dizer que, já de algum tempo, a televisão e as redes sociais, sobretudo nas últimas eleições, passaram a ocupar um espaço maior do que o corpo a corpo. Embora nas eleições municipais, sobretudo nas cidades menores, isso ainda faz diferença, de modo que não adianta a gente negar a realidade. Houve algum grau de prejuízo e as pessoas tiveram que se informar acerca dos seus candidatos por outros mecanismos que não o contato corpo a corpo. Mas hoje em dia, com a internet, com os acessos múltiplos que se tem, quem se interessou teve mecanismos de se informar. Ministro, a gente sabe que a situação no Amapá ainda é muito preocupante por causa da falta de energia. A previsão é de normalização do fornecimento de energia para todo o estado só na sexta-feira. Mas algum esquema está sendo montado para garantir que a falta de energia elétrica não atrapalhe a eleição por lá, se porventura no domingo ainda houver bolsões de falta de apagão? Pois então, foi uma tristeza o que aconteceu no Amapá, porque a falta de eletricidade gerou perecimento de alimentos, gerou desabastecimento, gerou falta de acesso à água. Sou muito solidário, inclusive ontem mandei uma mensagem pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral para a população do Amapá, mas inclusive reafirmando que está mantida a data da eleição nesse domingo. Eu conversei com o diretor da ONS, que é a Operadora Nacional do Sistema Elétrico, e com o diretor da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ambos garantiram que até o domingo tudo estará sanado. Algum temor sobre Macapá, e na parte que nos cabe aqui no TSE, eu pedi para reservar e enviar para o Amapá 1.200 baterias sobressalentes e conversei com o presidente para ter certeza de que os locais de votação estejam em áreas que possam estar iluminadas por luz natural, mesmo que falte eletricidade. De modo que, se tiver luz natural e as urnas com baterias que possam substituir, do ponto de vista eleitoral, o problema está equacionado, sem querer minimizar o sofrimento da população do Amapá. Ministro, a nossa analista de política, Thaís Arbex, está em Brasília e tem uma pergunta para o senhor. Thaís, por favor. Obrigada, Márcio. Boa tarde, boa noite, presidente. Minha pergunta é sobre as eleições nos Estados Unidos. O senhor esteve lá para acompanhar as eleições. Eu quero falar especificamente sobre esse processo de judicialização. Como o senhor enxerga isso e se o senhor vê algum possível impacto aqui no Brasil nas próximas eleições presidenciais? Boa noite, Thaís. Um prazer falar com você por aqui agora, também na nova casa. Thaís, veja, a judicialização é um fato da vida moderna. Ela acontece em múltiplos frontes. Quer dizer,
A Suprema Corte do Canadá teve que decidir se era possível os americanos fazerem teste de míssil lá. A Suprema Corte de Israel decidiu sobre a validade ou não da construção de um muro na fronteira com a autoridade palestina. Na Coreia, os planos econômicos foram invalidados. A judicialização da vida é um fenômeno mundial em muitas áreas. Porém, eu acho que algumas circunstâncias e singularidades do atual incumbente nos Estados Unidos gerou um tipo de fricção e de tensão sem precedentes naquele país. Já houve uma judicialização em 2000, na disputa Gore versus Bush, em que a Suprema Corte, de maioria conservadora, numa decisão altamente criticada, porque criticável, interveio para sustar a contagem na Flórida, numa matéria que tradicionalmente era compreendida como estadual, porque os Estados Unidos é uma federação mais radicada do que no Brasil, os direitos substantivos no geral são estaduais e a palavra final em matéria eleitoral é dos estados. Portanto, eu tenho a impressão de que isso não vai levar a nada e é apenas uma reação de mal perdedor. No Brasil, nós não temos judicialização em matéria eleitoral porque não temos voto impresso, porque o dia que tiver voto impresso, que é uma reivindicação minoritária, mas que se faz, tem gente que pede a volta do voto em cédula e tem gente que pede o voto impresso. Quem perder vai pedir conferência do impresso que consta da urna, vai pedir perícia e a eleição no Brasil vai ser decidida pelo judiciário e aí vão se queixar da judicialização da política. Portanto, eu acho que, sem me intrometer nos Estados Unidos, cada um sabe o que é melhor para si, eu acho que nós temos o melhor sistema para nós e até aqui tem funcionado bem. Presidente, desculpa, a Thaís tem mais uma pergunta. Eu quero só aproveitar o seu gancho, que você falou da volta do voto impresso. Voto impresso que é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro. Inclusive, numa rede social, eu aproveito o seu gancho para fazer essa pergunta. Ele escreveu na semana passada, ele fez essa pergunta para os seguidores dele. Você confia 100% no voto eletrônico? Eu queria que o senhor respondesse a essa pergunta do deputado Eduardo Bolsonaro. Olha, a resposta é simples. Até hoje, jamais se apresentou qualquer comprovação de fraude em qualquer medida na utilização da urna eletrônica. Portanto, a resposta é afirmar. Eu sou juiz, eu não lido com retórica política e, portanto, eu lido com fatos e com provas. Se alguém me trouxer uma prova de que alguma coisa aconteceu de errado, eu não tenho paixão pela urna, eu tenho paixão por eleições limpas. Se alguém trouxer alguma prova, nós vamos atrás. Agora, com essas urnas, Márcio, o presidente Fernando Henrique foi reeleito no segundo mandato, o presidente em 96, o presidente Lula se elegeu 2 vezes, a presidente Dilma se elegeu 2 vezes e o presidente Bolsonaro se elegeu. Alguém acha que o resultado divulgado pelo TSE não correspondeu ao sentimento e à vontade popular? E ainda, para nossa sorte, diferente até dos Estados Unidos, os resultados corresponderam quase que exatamente às pesquisas de opinião que haviam sido feitas. Portanto, não há nenhum indício, não há nenhum vestígio de coisa errada até aqui. E, pelo contrário, Márcio, eu já estou dando um passo à frente das urnas. Nós temos um projeto chamado Eleições do Futuro, fizemos uma chamada pública para as empresas de tecnologia apresentarem um novo modelo de eleição digital, de preferência que você possa usar o seu celular, porque as urnas são confiáveis, mas custam muito caro. A cada 2 anos a gente tem que repor 20%, são 500 mil urnas, custa 700 milhões, a licitação é tormentosa, e eu quero ver se a gente se livra desse procedimento administrativo e desse custo. E aí 31 empresas, inclusive as maiores empresas de tecnologia, IBM, Microsoft, uma parceira da Amazon, a Indra, todo mundo se inscreveu para nos apresentar propostas de eleição digital sem urna eletrônica. As pessoas quer que a gente vote pelo celular, é isso? Pelo celular. Possivelmente, pelo menos num primeiro momento, como se exige sigilo, você tem que comparecer à sessão eleitoral. Portanto, a gente não elimina o deslocamento, mas elimina o custo. Agora, é preciso que haja segurança, eficiência e sigilo. Vamos ver, agora em 15 de novembro, Márcio, todas essas 31 vão fazer demonstrações dos seus modelos
vão nos trazer aqui no TSE, e aí eu vou me reunir com o ministro Luiz Edson Fachin e com o ministro Alexandre de Moraes, que são os meus sucessores, que vão organizar a próxima eleição, para nós vermos se algum desses modelos é melhor do que o que nós temos. E se for, nós vamos seguir adiante. A gente não olha para trás na vida, não. Ministro, a gente tem uma última pergunta da Thaís Arbex. A gente só tem um tempo limitado, então, Thaís, por favor. Presidente, voltando um pouco para a eleição municipal, a gente tem visto muitos casos de violência contra candidatos. Mais recentemente, um candidato a vereador em Guarulhos levou um tiro enquanto fazia uma transmissão, uma live. Aqui o senhor atribui isso e como que a Justiça Eleitoral pode trabalhar para evitar esse tipo de situação? Olha, Thaís, tragicamente, a violência passou a ser um fator digno de nota na realidade brasileira em geral, e não apenas associada ao processo eleitoral. Nós somos um país que tem 60 mil mortes por homicídio ano. É um dos maiores números do mundo e são estatísticas piores do que a dos países em guerra. Portanto, a violência, infelizmente, se tornou um problema generalizado. Você quer a minha opinião? Como cidadão, parte da violência é o armamento, é as pessoas terem arma. Eu, desde lá de trás, sempre fui a favor do desarmamento, porque sem arma você pode ter lesão corporal. Você tem 60 mil mortes porque as pessoas estão armadas. E, portanto, acho que esse é um ponto importante. O outro ponto negativo é a política de drogas, que está por trás de boa parte da violência. De modo que a violência política ela é apenas mais um sintoma de uma sociedade em que a educação básica não avançou o suficiente e nós estamos em patamares civilizatórios um pouco atrasados. Mas vamos empurrando a história na direção certa. Todos os países viveram algum momento de alta criminalidade antes de conseguirem furar esse patamar de renda média que nós ainda não conseguimos atravessar. Temos muito a avançar. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Agradeço também a participação da Thaís Arbex. Boa noite a vocês.